Brasileiros, mais especificamente capixabas que nos acompanham pela TV Senado, até porque, senhor presidente, a manifestação que vou fazer é na direção de dialogar com os capixabas para registrar, com enorme pesar, registrar e lamentar o falecimento de um verdadeiro símbolo da cafeicultura do nosso Estado. Cafeicultura que é fonte de renda, que é fonte de trabalho, cafeicultura que gera oportunidade para todos os capixabas. Nós perdemos nos últimos dias o nosso verdadeiro ícone, o nosso professor, aquele que nos liderou e nos guiou e liderou o processo de implantação do café Conilon, do café Robusta em nosso Estado, e por isso mesmo é por nós tratado como o pai do café Conilon no Espírito Santo. Nos deixou Dário Martinelli no último dia 3, após 82 anos de uma trajetória marcada pelo trabalho duro, pela honestidade, pela dignidade, pela capacidade empreendedora, pela ousadia com que esse grande líder do nosso Estado estruturou a sua vida. Nascido ainda em 1933, ele foi um dos principais responsáveis pela introdução da cultura do café Conilon no Espírito Santo. Foi um dos líderes pioneiros na produção e na expansão dessa importante cultura a partir dos anos 70, justamente quando da terrível fase da erradicação da lavoura cafeeira no Espírito Santo. Visionário, Dr. Dário Martinelli e outros cafeicultores daqueles tempos conseguiram adquirir mudas de Conilon e as reproduziram em São Gabriel da Palha, onde à época era prefeito, e como prefeito, com a responsabilidade que tinha, buscando alternativas, buscando caminhos que pudessem proporcionar à nossa gente de São Gabriel da Palha, cidade capixaba que tem uma forte participação da imigração polonesa, é de São Gabriel da Palha, a nossa querida cooperativa Coabriel, a maior cooperativa de café Conilon do mundo. E foi nesse período que todo esse esforço, tendo Dário Martinelli como prefeito municipal, em meio ao impacto do Programa de Erradicação Geral do Café, um programa estimulado à época pelo governo federal e que resultou em grande êxodo rural da região de São Gabriel da Palha e de todo o norte do estado. Foram milhares as famílias de capixabas que deixaram o senador Jorge Viana, a região de São Gabriel da Palha, buscando oportunidade em outros estados, como o caso da Bahia, como o caso de Rondônia. E diante, enfim, daquela crise sem precedentes, o doutor Dário Martinelli, com a sua ousadia, com o seu comprometimento e a valorização dos valores e potenciais da nossa terra, o doutor Dário encontrou no café Conilon uma grande e importante alternativa naquele momento para São Gabriel e para a região norte. Mas a história consagra que o café Conilon, ele se transformou numa grande e importante, não alternativa, mas atividade fundamental de geração de renda e ascensão social em nosso Estado. Os produtores vendiam as suas terras naquela época e se dirigiam para outros estados. Os que ficaram estavam sem alternativa econômica, preocupados com os agricultores
e com a brutal perda de receita do município, Dr. Dário Martinelli encontrou uma luz no fim do túnel. E essa luz foi o Café Conilon. Ficou sabendo de uma área que havia resistido à erradicação e que o café era resistente à ferrugem, uma espécie de praga que, quando ataca a nossa lavoura de café Conilon, causa muitas consequências. Curioso, pesquisador, determinado, ele foi atrás dessa região para identificar que experiências nós poderíamos adotar para incorporar essa cultura no Espírito Santo. Era o Conilon. Adquiriu o Dário Martinelli sementes das lavouras remanescentes e firmou na cidade, com a ajuda de técnicos, o primeiro viveiro de mudas desse café, onde iniciou o incentivo de plantio, doando mudas aos produtores, numa intensa e desafiante campanha de conscientização. Dário Martinelli fez desse esforço o seu verdadeiro sacerdócio. Para incentivar o plantio, Dário Martinelli implantou em seu próprio sítio a primeira lavoura técnica de café Conilon da história, com o plantio em curvas de nível. Essa revolução iniciada em São Gabriel da Palha mudou, não apenas em nosso estado, mas em todo o Brasil, a produtividade, elevando o nosso café Conilon. Mesmo em um momento muito difícil para o estado, quando a erradicação dos cafezais, Dário não desistiu e continuou lutando pela nossa cafeicultura. Hoje, depois de tantos anos, de tanto esforço, de tanta luta, de dedicação de homens como Dário Martinelli, como Eduardo Glazar, o Espírito Santo é o segundo maior produtor de café Conilon do mundo, senhor presidente. Só supera a lavoura de café Conilon do nosso estado, as lavouras de café Conilon do Vietnã. São aproximadamente 80 mil as famílias que vivem no estado da cultura do café Conilon. Para nós, fica como legado e inspiração o compromisso desse extraordinário líder, Dário Martinelli, que já deixa em todos nós muita saudade e que me faz subir à tribuna do Senado da República para fazer um registro, não apenas da sua vida, do seu legado, mas dos ensinamentos e da extraordinária referência em termos de dignidade humana e de moral que foi o exemplo de Dário Martinelli. É com esse pesar, senhor presidente, que eu deixo aqui registrado no plenário do Senado esse registro. Convivi com Dário Martinelli durante muitos anos, durante inclusive o período em que fui secretário de Estado da Agricultura do Estado do Espírito Santo. Uma época muito rica, de muito esforço, de muito trabalho, mas tendo sempre ao meu lado, nós conseguimos avançar no tempo e conseguimos fazer com que a nossa lavoura de café Conilon pudesse ser de fato uma referência, não apenas em nosso país, como mundo afora. É essa, portanto, a homenagem que deixo aqui ao legado, à vida digna de Dário Martinelli. Ao final, deixo naturalmente aqui o meu abraço, senhor presidente, à dona Célia Martinelli, esposa do Dr. Dário Martinelli, que por origem era dentista, mas que ao longo da vida se transformou num dos maiores líderes políticos, no maior líder do café Conilon e de nossa cafeicultura no Espírito Santo. A dona Célia, seus filhos, netos, nora, genros e a população de São Gabriel pelo falecimento de Dário Martinelli.